Boa tarde, cá estamos nós novamente reunidos nesta deliciosa tarde de quarta-feira para mais um encontro com a nossa querida língua portuguesa. Na aula passada falávamos a respeito da regência, estão lembrados? Claro que sim. Falamos tudo a respeito do uso de preposições, com pronomes relativos, revisamos aí as conjunções integrantes, falamos dos pronomes interrogativos. E no finalzinho, na última parte, falamos dos pronomes oblíquos átonos, não é isso? E aí eu deixei uma lição de casa para vocês. Além de todos os exercícios da apostila que vocês têm, mais uma lição de casa, não é isso? Então vamos olhar aí essa nossa última tela para que nós relembremos a lição de casa. Vejam aí. A casa é bela, vou... pontinhos. João quis o doce. João quis... vocês tinham que colocar estes pronomes o, a, os, as. Vamos voltar à minha tela? Vocês tinham que colocar esses pronomes o, a, os, as nessas frases, fazendo as adaptações necessárias. Não é isso? Então vamos lá. Vejam aí que nós temos... este verbo, nós temos este verbo, a caneta está difícil. Nós temos, a caneta não está funcionando. Vamos lá. Nós temos o verbo comprar terminado em R. O verbo querer aqui terminado em S. Maria fez a prova, terminado em Z. Eles compraram a casa. Olha só. O compraram e o põe, a caneta está atrasada. A gente risca e ela demora para aparecer. Aí está. Vamos lá. Sempre que você tiver um pronome, o, a, os, as, e você quiser, a minha ferramenta também não está aqui do lado. Bom, vamos deste jeito, depois a gente ajeita tudo. Eu tenho uma pastinha aí com as ferramentas que eu utilizo sempre. Vejam lá. A caneta não está funcionando. Já estou clicando aqui. Vamos lá. Terminado em R, terminado em S e terminado em Z. Sempre que nós tivermos um verbo terminado em R, terminado em S e terminado em Z, e eu for acrescentar os pronomes o, a, os, as, a estes verbos terminados em R, S ou Z, o que é que acontece? O verbo perde esta letra, e aí o pronome tem de ganhar a letra L. Então a casa é bela, vou comprá-la. João quis o doce, João quilou. Vou trocar a caneta, crianças. Vamos lá. Meia solta, esta caneta está detonada. Vamos testar esta. Maria fez a prova. Maria fê-la. Aí está. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, ficou muito feio. Vou comprá-la. Olha só, é uma oxítona terminada em A. Tem acento. Não é isso? Vocês devem tomar cuidado também com a acentuação gráfica. Então, vamos lá. Sempre que um verbo terminar em R, S ou Z, o que eu faço? Eu tiro esta letra do verbo. E aí, eu acrescento L ao pronome. Então, a casa é bela. Vou comprá-la. Aí está. Agora, cuidado com a acentuação. Comprar virou uma oxítona terminada em A. Então, eu coloco o acento. João quis o doce. Eu tiro o S e acrescento o L ao pronome. João quilo. Aí vocês vão dizer, que feio, Aguinaldo. Não, isso é lindo. João quilo. Maria fez a prova. Eu tiro a letra Z e acrescento L ao pronome. Maria fê-la. Aí está. Mas fê-la é muito feio, Aguinaldo. Não, só é feio porque faltou o chapéuzinho. Aqui, nós temos uma monossílaba terminada em E. Então, eis a dica. Sempre que os verbos terminarem em R, S ou Z,
nós tiramos estas letras, o R, o S e o Z, e acrescentamos a letra L ao pronome, fazendo as devidas adaptações da acentuação gráfica. Quem adora fazer esta pegadinha é a Fundação Carlos Chagas. Na prova da Fundação Carlos Chagas sempre haverá um exercício, uma questão em que você tem de adaptar o pronome. E aí, cuidado, não é? Às vezes eles transformam um pronome de proclítico em mesoclítico, de proclítico em enclítico, e aí nós temos de fazer essas adaptações. Aí vocês vão dizer, aí Agnaldo, o que é isso? Proclítico, enclítico, mesoclítico? Nós vamos falar disso em colocação pronominal. Mas vocês já ouviram falar. Próclise, mesóclise e ênclise. Tá certo? Vamos lá. Olhem a próxima sequência. Sempre que o verbo terminar em som nasal, o som nasal ele pode ser representado pela letra M ou ele pode ser representado pelo til. Sempre que você tiver, então, um verbo terminado em som nasal, você não tira nada. Não tira nada do verbo, mas você acrescenta a letra N ao pronome. Aí está. Você não tira nada do verbo e coloca a letra N no pronome. Ou seja, você está fazendo uma adaptação aí por causa do som. Se eu disser, compraram as casas, compraram as, vejam como o som fica tenebroso. Compraram as, não dá. Põe lenha na fogueira, ponha, fica estranho. Então o que a gente faz? A gente acrescenta a letra N. Compraram as casas, compraram-nas. O som fica mais agradável. Põe lenha na fogueira, põe na. Aí está. Simples deste jeito, então. Claro, óbvio, evidente, ululante. Então aí, esta era a lição de casa. Era esta a pesquisa. Eu vou pedir ao nosso monitor que coloque agora aquela nossa ferramenta. É esse quadradinho aqui, olha, como esse aqui, igualzinho esse com um lapisinho aqui em cima, que é o que eu mais uso em toda a aula. E enquanto isso, a gente vai falando aqui a respeito dessas coisas. Era esta pesquisa que vocês deviam ter feito em casa. Eu vou ajudá-lo. Este aqui, olha. Aí coloca lá embaixo da linha coloca perto deste que escreve aqui em cima, olha. Isto. Vamos lá. E para hoje, vamos falar de quê? Hoje nós vamos falar da crase. É o nosso novo assunto. Já ouviram falar de crase? Claro que sim, não é isso? E hoje, então, nós vamos dissecar aqui toda a crase para que não haja dúvida, tá certo? Bom, vamos lá. Só estamos terminando de ajeitar aqui a lousa. Não é este desenho, não. É aquele outro que eu citei lá. Volta lá, vamos fazer juntos, então. Crianças, nós só vamos colocar as ferramentas todas. É este aqui, olha. Isto. Este. Perto lá do amarelinho. Vamos de novo. Leva lá do lado do grifa-texto. Aí, fica perfeito aí. Já existe uma pasta com o meu nome, com essas ferramentas, mas tudo bem. Aí, essa... Pronto. Agora já estamos com a lousa do jeito que deveria estar no comecinho. Vamos ao Word, então, e vamos escrever aí as nossas teorias. Vamos lá. Eu acho que ainda não está preparado para a nossa digitação. É preciso colocar em tela inteira, layout de web, mudar a letra, aumentar, arrumar a margem. Não é isso. Senão a próxima linha vai ficar na de baixo de novo. Vamos fazer juntos também?
Se deixar desse jeito, corta na tela para os alunos quando aparece lá. Meu caro, isso vai acontecer só na linha 1. Quando for para a linha 2, vai voltar tudo ao normal. Então, é melhor dar um Ctrl T para fazer isso no documento inteiro. Aí está. Então, vamos lá, crianças. Enquanto nós estamos ajeitando aí as coisas para começarmos a aula, o que é crase? Crase vem do grego, não é isso? E em grego, crase quer dizer o quê? O mesmo que em português. Crase quer dizer fusão de vogais idênticas. Quando você funde duas vogais idênticas, você tem a crase. Em grego, isto acontecia com todas as vogais. Em português, isto acontece apenas com a vogal A. Já ouvimos falar disso, não é? Claro que sim, quinta série, sexta série. A gente começa a ver a crase lá na quinta série com as coisinhas mais simples. E aí depois a gente vai colocando coisas mais complexas, não é isso? Então, crase, anotem aí, eu vou ditando. É a fusão de vogais idênticas. Fusão de vogais idênticas. E quais são estas vogais que se fundem em língua portuguesa? A vogal A. O A que pode ser preposição, o A que pode ser artigo, o A que pode ser pronome demonstrativo e o A que pode ser o A inicial dos pronomes aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Aí, cuidado. Por quê? A gente acha que crase é só preposição e artigo. Não. Existem 3 casos de crase em língua portuguesa. A fusão da preposição mais o artigo a fusão da preposição mais o pronome demonstrativo a e a fusão da preposição mais o a inicial do pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. E aí, nós então, para colocarmos isto no papel, nós usamos o acento grave. A crase é um fenômeno que se assinala pelo acento grave. O acento grave, então, é aquele acento ao contrário que a gente coloca lá no A para expressar a crase. Cuidado, hein? No dia a dia, a gente costuma dizer assim, você não colocou crase no A. Esse A tem crase, esse A não tem crase. Na verdade, a crase é a fusão de vogais idênticas. Se a crase é a fusão de vogais idênticas, então a crase é um fenômeno. Aquele acento que a gente coloca lá não é a crase. Aquele acento é o acento grave que representa a fusão de vogais idênticas. Então, o que a gente deveria dizer é, você não colocou o acento grave no A, este A recebe o acento grave para indicar a fusão de vogais idênticas. Ou então, este A não recebe o acento gráfico, não é isso? O acento grave. Mas, para facilitar a nossa vida, a gente vai continuar dizendo, este A tem crase, este A não tem crase. Mas saibam que, tecnicamente, a gente deve dizer, neste A ocorre crase, neste A não ocorre crase. Tudo bem? Sem problema? Vamos lá. Deu certo? Vamos lá. Então, tudo de novo. Crase. O que é a crase, então? É a fusão de vogais idênticas. Aí está. Vamos lá. Nós vamos colocar aqui a preposição a. Esse a preposição. Ainda não é? Essas coisinhas... depois você olha, depois você vê com os outros monitores que fazem sempre a minha aula, porque não era essa letra, nem era esses recursos de mudar de letra maiúscula para letra minúscula atrapalha bastante, e depois quando aparecem as cobrinhas também atrapalha bastante. Vamos lá. Este A, então, ele pode ser... Ali, olha, já tem um A com cobrinha. Preposição. E aí, ele vai se fundir com o A, artigo.
Aí está. Ele vai se fundir com o a artigo. E ele vai se fundir também com o a pronome demonstrativo. E ele vai se fundir também, vamos abreviar. Aí está. Ele vai se fundir também com o a inicial da palavra aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, que também são pronomes demonstrativos. Vamos ajeitar isso, senão a gente não vai conseguir trabalhar aqui. Aí está, podem olhar aí. Vamos ver deste jeito por enquanto. Nós temos então o a preposição, que pode se fundir com o a artigo, com o a pronome demonstrativo e o a inicial de aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Não é isso? Aí vocês vão dizer, mas tudo isso, Aguinaldo? Eu vou abreviar mais ainda para caber tudo aqui. Isso. Depois que estiver organizado, a gente revê isso. Aí está. Como fica isso? Vejam isto. Refiro-me à menina de azul. Quando eu digo refiro-me à menina de azul, o que é este a que aparece aqui? E aí, a gente já sabe. Esse a que aparece aí, ele pode ser uma preposição ou ele pode ser um artigo. Como é que eu sei? Vejam só. O verbo referir-se pede a preposição a. Quem se refere a alguém. Não é isso? E este a está diante do substantivo menina. Se ele está diante do substantivo menina, feminino, concordando com ele em número, ele é um artigo. Então aqui nós temos a preposição e o artigo. Se nós temos a preposição e o artigo, obrigatoriamente nós temos que colocar o acento grave. O acento grave, então, aqui está representando a fusão da preposição a com o artigo a. A preposição solicitada pelo verbo e o artigo solicitado pelo nome. Olha só, o que houve, então, foi justamente a fusão de vogais idênticas. Então, aí está o nosso primeiro caso de crase. Agora, imagine o seguinte. Eu digo, refiro-me à menina de azul para um amigo meu. E ele pergunta, qual? E aí eu digo, refiro-me àquela de azul. Reparem, quando eu digo refiro-me àquela de azul, o que é que está acontecendo? Eu troquei a palavra menina pela palavra aquela. Esse a é o a inicial do pronome demonstrativo. Todo mundo sabe que o pronome demonstrativo aquela começa com a, não é isso? Isto mesmo. E quem se refere a alguém, se refere a alguma coisa. Então aqui nós temos a preposição a do verbo referir-se, mais o a inicial do pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Então, eu tenho a fusão de vogais idênticas. Vejam, o verbo referir-se pedindo a preposição a e o a inicial do pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Nós temos aqui, então, o nosso segundo caso de crase. A preposição, a preposição, mais o pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Então, aí está. Imagine que eu diga para o meu amigo, refiro-me à menina de azul. E aí ele, qual? Aí eu digo, refiro-me àquela de azul. E aí ele, qual? Aí eu digo, refiro-me à de azul. Vejam só.
Refiro-me à menina de azul. Aí ele não entendeu ainda. Refiro-me àquela de azul. E aí ele, de novo, qual? Aí eu digo, refiro-me a de azul. E ele, qual? E eu digo, seu daltônico. Vejam aí. O que é este a que aparece nesta última frase? Quem se refere a alguém. Este a, então, é a preposição exigida pelo verbo referir-se. Não é isso? Isto mesmo. Mas aqui nesta frase existe uma menina, não existe? Existe. E cadê a menina que estava aí? Desapareceu? Não. Ela está aqui, olha. Ela foi substituída pelo pronome demonstrativo a. Reparem que o pronome demonstrativo está no lugar do substantivo menina. Se ele está no lugar do substantivo menina, então aqui nós temos uma preposição e um pronome demonstrativo. Ou seja, nós temos dois as num a apenas. Então, o que acontece? Fusão de vogais idênticas. Nós temos de colocar o acento grave. Nós temos a preposição exigida pelo verbo referir-se e temos o a, pronome demonstrativo que substitui no contexto a palavra menina. Então está aqui o nosso terceiro caso de crase. Não é isso? Vejam, eu tenho então 3 casos de crase. A crase da preposição mais o artigo, a crase da preposição mais o a inicial do pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, ou seja, aquele e suas flexões, e tenho a crase da preposição mais o pronome demonstrativo a, certo? Esse pronome demonstrativo, ele surge sempre que ele substitui um substantivo. Agora vejam, como eu disse para vocês, para que haja crase, é preciso haver fusão de vogais idênticas. Então, sempre haverá a necessidade de um artigo, de um pronome demonstrativo, ou a inicial do aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, e uma preposição. Reparem que a preposição está presente em todos eles. Aí está. Então, eu tenho a preposição mais alguma coisa. Sempre, 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 sempre. Então, nestas frases que aqui estão, se eu tirar o verbo referir-se, o verbo referir-se pede a preposição a, não pede? Vamos escrever esta frase de uma outra maneira. Vou dar bastantes linhas, como eu sempre faço, para a gente não perder a diagramação. Aí está. Vamos lá, vamos trocar o verbo referir-se. Vamos colocar o acento grave aqui, senão depois vocês pegam aí a página na internet e dizem, o Aguinaldo não colocou crase, ele errou. Aí está. E vamos registrar isso lá com crase, então, na nossa lousa eletrônica. Pronto. Agora vamos lá. E se eu trocar o verbo referir-se pelo verbo conhecer? Conheço a menina de azul. Conheço aquela de azul. E se eu trocar aqui também? Conheço a de azul. E aí, com crase ou sem crase? Sem crase. Por quê? Este a que aparece aqui, ele é, na primeira, apenas o artigo, na segunda, apenas o a inicial do pronome demonstrativo aquela, e na terceira, apenas o pronome demonstrativo a. Como é que eu sei? Ora, porque o verbo conhecer não pede preposição. Se o verbo conhecer não pede preposição, não há preposição. Então, aqui nós temos apenas uma das partes. Para que haja crase, é preciso que ocorram as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nunca esqueçam. Para haver crase, é preciso haver preposição e mais alguma coisa. O ingrediente básico da crase, então, é a preposição. Preposição, então, é o ingrediente básico da crase. Tá certo? E de onde vem esta preposição? Da regência.
Por isso eu disse em outras aulas que a crase está intimamente ligada à regência e a regência intimamente ligada à crase. Não dá para falar de crase sem falar de regência. Não dá para falar de regência sem falar de crase. Então, sempre que a gente estiver falando, olha, aqui tem preposição, tal, procure o termo regente que pede aquela preposição. E aí nós vamos entender tudo com mais facilidade. Por isso, lá na 8ª série, a crase parecia algo do outro mundo. Um dia qualquer, não é? Sem pré-requisito algum, o professor chegava na sala e dizia, hoje nós vamos estudar crase. Mas ele ainda não havia falado da regência, ele não havia falado ainda do emprego das preposições. E eu passei por isso. Um dia meu professor deve ter brigado com a esposa, chegou lá, hoje a gente vai ver crase. Como se crase fosse um castigo, não é isso? Não, crase é a coisa mais legal do mundo. Então, para ver crase é preciso estudar regência, tá bem? Agora que nós já sabemos da crase de modo genérico, vamos ver a crase de modo mais particular. Para a crase com artigo, vejam lá. Para a crase com artigo, existem várias regras. Eu posso ter aquelas regras todas de que eu me lembro lá da 8ª série. Agora, para a crase com os pronomes demonstrativos, não existem regras. Tá certo? Ou seja, a gente só vai entender a crase com os pronomes demonstrativos se a gente entender a regência e se a gente entender o pronome demonstrativo. Então, o que eu vou fazer com vocês agora é o seguinte. Nós vamos começar a falar da crase pelo pronome demonstrativo. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos, 3 exemplos, 4 exemplos, N exemplos, até todos entenderem a crase com o pronome demonstrativo. Se houver alguma dúvida, se ficar alguma dúvida, mandem os e-mails e a gente já vai resolvendo, tá certo? Sem problema algum. E depois que a gente terminar a crase com os pronomes demonstrativos, aí a gente fala das regras da crase com artigo, tá certo? E por que começar com o pronome demonstrativo? Como não há regra, tá certo? Eu vou dar exemplos e mais exemplos, e se vocês ficarem com dúvida, vocês já mandam os e-mails e a gente já vai lendo os e-mails aqui e a gente já vai explicando. Por quê? Porque não há regra, tá certo? Então vamos lá. Crase com pronome demonstrativo. Aí está. Nós temos o e os, a e as. Estes o, a, os, as, eles podem ser artigo, eles podem ser pronomes oblíquos, já ouvimos falar disso, né? E eles também podem ser pronomes demonstrativos. Agora, quando é que eles são pronomes demonstrativos? Vejam isto. Ela não falou com o menino loiro. Ela falou com o moreno. Vejam aí, ela não falou com o menino loiro, ela falou com o moreno. Vejam isto. Eu vou colocar em outra linha só para ficar mais agradável aí visualmente para vocês. O, a, os, as. Eles são pronomes demonstrativos. Quando? Aqui eu tenho um o e aqui eu tenho um o. Os dois são pronomes demonstrativos? Não. Reparem o seguinte, na primeira frase, este o está diante de um substantivo feminino, não, desculpe, masculino, não está? Está. Se esse o está diante de um substantivo, obrigatoriamente ele é um artigo. Agora vejam, o que foi que eu fiz? Eu desapareci com o substantivo. Se eu desapareci com o substantivo, automaticamente este o vira pronome demonstrativo. É assim que o, a, os, as viram pronomes demonstrativos. Como? Quando eles estão no lugar de um substantivo. Se eles estão ao lado do substantivo, eles são pronomes, eles são artigos.
Se eles estão ao lado dos substantivos, eles são artigos. Se eles estão no lugar dos substantivos, eles são pronomes demonstrativos. Cuidado com isso. Eu dei um exemplo aqui no masculino singular. Isso poderia acontecer, então, com qualquer o, a, os, as da língua portuguesa. Aí está. Vejam só. Minha mãe não é a mulher de preto, e sim a de azul. Aí está. Minha mãe não é a mulher de preto, e sim a de azul. O que é este A que aparece aqui? Diante da palavra mulher, ele é artigo. No lugar da palavra mulher, ele é pronome demonstrativo. Tá certo? Não trouxe os papéis assinados. Trouxe os coloridos. Aí está. Não trouxe os papéis assinados. Trouxe... Vamos colocar os papéis brancos, né? Assim há um contraste. Não trouxe os papéis brancos, trouxe os coloridos. Vejam como vai mudando. E com o as? Não conheço as garotas. Não conheço as garotas loiras. Conheço as morenas. Aí está. Quando eu digo as garotas loiras, esse as é artigo. Conheço as morenas. Esse as é um pronome demonstrativo. Então aí está. É ou não é a coisa mais simples do mundo? Então, quando o a, os a são pronomes demonstrativos, quando eles estão no lugar do substantivo. No lugar do substantivo. Por quê? Porque se eles vierem antes do substantivo, eles serão chamados de artigo. Aí está. Simples assim, fácil deste jeito. Agora reparem, eu não estou usando crase em nenhum dos as que aparecem aqui. Por quê? Porque não existe preposição. Agora vamos então juntar este conceito de pronome demonstrativo com o conceito de crase, ou seja, fusão de vogais idênticas. Vamos lá, vejam isto. Nunca me referi às do ano passado. Nunca me referi às do ano passado. Ora, o que é esse as que aparece aqui? Reparem. O verbo referir-se pede a preposição a, não é isso? É. Então, este a, com certeza, é uma preposição. Com certeza. Agora, o que é esse as que aparece aí? Pelo contexto, eu percebo que eu estou me referindo a alguma coisa que não está aí na frase e que aparece, então, representada pelo pronome demonstrativo. Não me refiro às festas do ano passado. Nunca me referi às ocorrências do ano passado. Nunca me referi às prisões do ano passado. Ah, então este a é um pronome demonstrativo, além de ser uma preposição. Crase obrigatória. Simples assim. Fácil deste jeito. Como tudo na língua portuguesa. Aí está. Quando eu digo não falei às funcionárias do setor 1, do setor azul, mas falei às do setor marrom. Aí está. Não falei às funcionárias do setor azul, mas falei às funcionárias do setor marrom. Vejam, com crase ou sem crase? Por que a primeira tem crase? Ah, aqui está. O verbo falar pede a preposição a, não pede? Pede. Então, este a é, ao mesmo tempo, a preposição exigida pelo verbo falar
E esse as é artigo para o nome funcionárias. Então, aqui nós temos preposição e aqui nós temos o artigo. Agora, e na de baixo acontece a mesma coisa? Ora, o verbo falar continua pedindo a preposição a. Aqui está a preposição a. Agora, esse as passa a ser, então, pronome demonstrativo. Como é que eu sei que ele é um pronome demonstrativo? Porque ele está no lugar da palavra funcionárias. Então, aqui, olha, crase obrigatória. Não falei as funcionárias do setor azul, mas as do setor marrom. Simples assim, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Vejam isto. Sua casa é igual à do Gugu. Aí está. Principalmente agora que o Gugu está fazendo propaganda da casa financiada pelo Banco do Brasil. Vamos lá. Sua casa é igual à do Gugu. O que é este a que aparece aí? Aquilo que é igual a alguma coisa. Então, aqui eu tenho a preposição exigida pelo nome igual. Quantas casas existem aqui? 2. A sua casa e a casa do Gugu. Ué, cadê a casa do Gugu? Ela não apareceu, mas ela está aqui, olha, subentendida neste pronome demonstrativo. Esse a, então, é um pronome demonstrativo que substitui no contexto a palavra casa. Crase obrigatória. Sua casa é igual a do Gugu com crase. Simples, não? Fácil, como tudo na língua portuguesa. Aí está. Agora, cuidado, hein? Vejam esta. Não comi a torta de frango, e sim a de palmito. Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, eu não almocei para vir para a aula. Não comi a torta de frango, mas e sim a de palmito. O verbo comer pede preposição? Não, não pede. Então, este a que está aqui, ele é apenas artigo. E esse a que está aqui é apenas pronome demonstrativo. Ora, 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 ora. Se não existe preposição, não existem duas vogais aqui. Por isso, não há fusão de vogais idênticas e não há crase. Tudo bem? Sem problema? Fácil? Simples? Como eu digo sempre, como tudo na língua portuguesa. Então, aí está, crase com os pronomes demonstrativos. Se tiverem dúvida, mandem os e-mails e a gente vai resolvendo, tá certo? Vamos ver com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Ou seja, com aquele e suas flexões. Vamos lá. Aquele e flexões. Pronomes demonstrativos. Pronto, assim fica igualzinho lá. Entregue o documento àquele que... entregue o documento àquele homem. Vamos colocar uma frase bem simples. Aí está. Entregue o documento àquele homem. O verbo entregar pede preposição, não pede? Sim. Quem entrega, entrega algo a alguém. Entregue o quê? Aquele documento. O documento, desculpe. O documento, então, é o nosso objeto direto. Complemento verbal sem preposição. Entregue a quem? Aquele homem. Aquele homem, então, é o nosso objeto indireto. Ah, olha só. Aqui nós temos o a inicial do pronome demonstrativo aquele. E temos também a preposição a exigida pelo verbo entregar. Olha que fácil. Com o pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, jamais haverá dúvida. Por quê? Porque basta observar a regência. E regência a gente já sabe. Aí está. O verbo entregar pede a preposição a. Então, se aquele começa com a, todo mundo percebeu que o aquele começa com a, não é? Alguém tem dúvida?
Se alguém tiver dúvida que o aquele começa com A, a gente pode dar um zoom aí na imagem. Então, para fazer crase com aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, basta que você perceba a regência. Então, entregue este documento àquele homem com crase. Se eu disser, seu carro é semelhante àquele. Com crase ou sem crase? Por quê? Porque aquilo que é semelhante a alguma coisa. Então, o nome semelhante pede a preposição a. E o aquele começa pelo a. Então, aqui nós temos o pronome demonstrativo e o a preposição. Fácil deste jeito, simples deste jeito. Vejam só. Referi-me a que saiu mais cedo. Vejam isto. Referi-me a que saiu mais cedo. Esse a recebe crase? Sim, esse a recebe crase. Aí vocês vão dizer, nossa, Guinaldo, eu sempre ouvi dizer que antes de que não existe crase. E aí? Esta crase está certa, 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 certa ou certa? Claro que ela está certa. Vejam o contexto. Quem se refere a alguém, a alguma coisa. Então, o verbo referir-se pede a preposição a. Esse a não está substituindo alguma coisa aí no contexto? Refiro-me a que saiu mais cedo. Aqui pode ser a mulher que saiu mais cedo, a pessoa que saiu mais cedo, a garota que saiu mais cedo, a funcionária que saiu mais cedo, a aluna que saiu mais cedo, a mariposa que saiu mais cedo, a lagarta que saiu mais cedo. Aí está. Esse a, então, ele está no lugar de um substantivo. Então, ele é um pronome demonstrativo, não é? É o mesmo que dizer refiro-me àquela que saiu mais cedo. Olha só, eu poderia reescrever esta frase, então, trocando este a por aquela. Refiro-me àquela que saiu mais cedo. Ora, 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 ora. Então, a crase aqui está acontecendo com o pronome demonstrativo. Simples assim, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Então, aqui eu tenho a preposição e aqui eu tenho o a inicial do pronome demonstrativo. Que fácil, que simples. Agora, vejam isto que legal. Refiro-me a que saiu mais cedo. Refiro-me àquela que saiu mais cedo. Refiro-me àquelas... Nossa, faltou o que aqui, não é? Eu apaguei o que e não deveria ter apagado o que. Vamos lá, vamos corrigir isto. Aí está. Pelo que vocês viram, o Word já está dizendo que eu errei, não é isso? Refiro-me àquela que saiu mais cedo. Refiro-me àquelas que saíram mais cedo. Refiro-me àquele que saiu mais cedo. Refiro-me àqueles que saíram mais cedo. Vamos lá. Vejam estas frases. Refiro-me. O verbo referir-se sempre pedirá a preposição a, não é? É. E o aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo sempre serão iniciados pela preposição a. Então, sempre haverá crase. Eu poderia fazer isso também com o aquele. Vejam só. Eu poderia escrever ainda... Refiro-me àquilo. Aí eu vou tirar o que saiu mais cedo. Refiro-me àquilo. Notem, o que eu quero mostrar com estes exemplos é o seguinte. O verbo referir-se sempre, 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 sempre vai exigir a preposição a. Sempre. E o aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, não importa se eles estão no masculino, no feminino, no singular e no plural, eles sempre serão iniciados pela vogal A. Se eles sempre serão iniciados pela vogal A, sempre haverá fusão de vogais idênticas entre a preposição a e o a inicial de aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Sempre haverá crase. Tudo bem? E por que eu estou falando isso?
Vocês já ouviram dizer que só existe crase diante de nomes femininos? Sim. Que não existe crase diante de masculino? Sim. Cuidado, hein? Como pronome demonstrativo, isto não existe. Esse negócio de que só existe crase diante de nomes femininos, isto funciona apenas para o artigo. Só para a crase com artigo. A crase com pronome demonstrativo, ela pode aparecer antes de masculinos, antes de palavras no plural, antes de pronomes relativos, antes de qualquer coisa que você tenha, desde que haja um pronome demonstrativo. Então, vamos olhar os exemplos novamente. Eu fiz questão de colocar aqui vários masculinos. Aquele homem... seu carro é semelhante àquele, não é isso? Vejam, aquele, aqueles e aquilo são todos masculinos. Nesta frase, vamos voltar. Aqui. Não, era esse aqui. Pronto. Vejam lá. Sua casa é igual a do Gugu, não é isso? Do Gugu. Do Gugu é masculino, não é? Aí alguns vão dizer, ai, Agnaldo, nem sei, ó. Tudo bem, sem preconceito. Quando eu digo Gugu, Gugu é um nome masculino. Então, isso não tem nada a ver com masculino e feminino. Quando eu falo da crase com os pronomes demonstrativos, então, tem a ver apenas com aparecer ou não um pronome demonstrativo, tá certo? Não importa o que venha depois. O que vier depois pode ser masculino, feminino, singular, plural, pode ser até um pronome relativo. Olha aí, o a antes de um pronome relativo, mas esse a é ao mesmo tempo preposição e pronome demonstrativo. Simples isto, fácil, como tudo na língua portuguesa. Lembrem-se, se tiverem dúvidas quanto a isso, mandem os e-mails e a gente vai dando mais e mais e mais e mais exemplos até todos entenderem, tá certo? Então, vamos lá. Enquanto a gente não recebe os e-mails, vocês vão vendo outras coisas. Mandem os e-mails durante o intervalo, tá certo? Tem e-mail sobre isso já? Ah, então vamos dar uma olhadinha no e-mail sobre isso, para aí a gente já resolve as dúvidas dos aluninhos. Só um segundo para a gente entrar no e-mail. Alguém quer água? Aí está. Só mais um pouquinho. É porque este assunto, na verdade, é isso. Ou a gente entende pelo exemplo, ou a gente entende pelo exemplo. Não há outra maneira de se entender crase com os pronomes demonstrativos. Por isso eu faço questão de responder às dúvidas dos colegas antes de a gente continuar, porque senão acabamos ficando com mais dúvida ainda. A Thalita... Não, a dúvida não é da crase. O Ramires também não tem dúvida de crase. Não, nenhuma dúvida de crase. Essas daí ficam para depois. Vamos lá, não chegaram dúvidas a respeito da crase, não. São dúvidas a respeito de outras coisas que a gente responde em outro momento. Vamos lá, continuando então com a crase com artigo, tá certo? Na crase com artigo, aí a gente tem de verificar se o nome é feminino ou se o nome é masculino, não é isso? Então vamos lá. Crase com artigo. E para ficar igual a todos os outros, aí está. Vejam isto. Quando eu digo, refiro-me à menina de azul, eu sei que este a é um artigo. Por quê? Porque está diante do substantivo feminino menina. E sei que ele é uma preposição por causa do verbo referir-se.
Refiro-me à menina de azul, tá certo? Agora, para facilitar a nossa vida, existem várias regras práticas, não existem? Sim, vocês devem conhecer algumas, não conhecem? Sim, vamos lá. Algumas delas, então, podem dizer em voz alta e eu vou ouvindo daqui. Perfeito. Vocês se lembram de uma que dizia assim... se eu quiser saber se há crase diante de um nome feminino, basta trocar o nome feminino por um masculino. Se diante do masculino aparecer ao, diante do feminino haverá crase. Lembram-se disso? Esqueçam, não vai dar certo. Aí você vai dizer, como não, Aguinaldo? Eu sempre vi isso lá na 8ª série e sempre deu certo. Sim, eu também sou professor de 8ª série e eu sei o que o professor de 8ª série faz com os aluninhos. O professor de 8ª série dá essa regra prática e aí coloca exemplos em que esta regra prática caiba. É claro, existem outros exemplos em que ela não cabe, mas para os aluninhos de 8ª série a gente só dá os exemplos em que ela caiba, porque aluninho de 8ª série só precisa disso para viver. Agora, vocês não são mais aluninhos de 8ª série e vocês precisam de outras informações para viver, não é isso? Para viver não, para estudar para concurso, porque estudar para concurso não é vida, não é? Então, vocês precisam de outras regras para estudar para o concurso. Então, creiam em mim, existem casos em que esta regra prática não dá certo. Uma outra que dizia assim, para saber se há crase no A, troque o A por para, de, em e por. Se aparecer para, a, da, na ou pela, haverá crase no A. Lembram-se disso? Esqueçam. Aí vocês vão dizer, ai, Aguinaldo, e nada dá certo? Sim. Existe uma regra que vocês viram lá na 5ª série e ela dá certo sempre. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós só vamos dar regras práticas que caibam em todos os exemplos da língua portuguesa. Porque se houver uma exceção, ela deixa de ser prática. Não é isso? Então, vamos lá. A regra que serve para todos os exemplos, neste contexto que veremos, sem exceção alguma, é a das localidades. Já ouviram falar em nomes próprios de localidades? Sim. Por exemplo, nome de cidade, estado, país, continente, região, zona, no bom sentido, não é isso? Então aí está, nomes próprios de localidades. Por exemplo, fui à Bahia. Todo mundo faz crase indo à Bahia. Fui a Paris. E todo mundo que faz crase também vai a Paris. E aí? Com crase ou sem crase? Fui à Bahia. Com crase ou sem crase? Fui a Paris. Com crase ou sem crase? Ora. Vamos lá. Nós sabemos o quê? Nós sabemos que o verbo ir pede a preposição a. Já vimos isso na regência. Quem vai a algum lugar. A coisa mais importante que vocês têm a fazer, sempre, é procurar a preposição. Se houver preposição, haverá crase. Haverá possibilidade de crase. Vamos melhorar a nossa fala. Se houver preposição, haverá possibilidade de crase. Agora, se não houver preposição, jamais haverá crase, porque a preposição é o ingrediente básico da crase. A preposição está para a crase, assim como o leite condensado está para o pudim de leite condensado. Dá para fazer pudim de leite condensado sem leite condensado? Não. Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, eu tenho uma receita. Eu sei, eu também tenho. É aquela que substitui o leite condensado por leite em pó, não é? Mas fica horroroso o pudim, fica meio gosmento. Então vamos lá. Para que o pudim de leite condensado seja um pudim de leite condensado, a gente precisa de leite condensado. Para que haja crase, então, é necessário haver preposição. Então, a primeira coisa que você olha, a primeira observação a ser feita é, existe ou não preposição? Então, aqui está. Veja aí. Fui à Bahia. O verbo ir pede preposição? Sim. Fui a Paris, é o mesmo verbo. Então, existe preposição. Se existe preposição, já tenho meio caminho para a crase. Agora que eu olhei a preposição, eu tenho de ver o artigo. E aí, eu tenho uma regrinha bem prática. Vindá e vinde. Já ouviram falar disso? Sim. Você vai pegar a localidade de que você está falando
com a qual você quer saber se tem crase e vai colocar aqui no vindá ou no vindê. Se você usar vindá, é porque a localidade admite artigo. Se ela admite artigo, consequentemente haverá crase, porque esse dá é a preposição de mais o artigo a. Se você puser a localidade junto da expressão vindê, de é só preposição. Isto quer dizer que de não recebe artigo. Isto quer dizer que não haverá crase. Então, para facilitar, fica assim. Fui à Bahia. Vim de Bahia ou vim da Bahia? Vim da Bahia. Ah, então com artigo. Se tem artigo, tem crase. Com crase. Vim da crase a. Para facilitar a nossa vida. Vim da crase a. Fui a Paris. Vim da Paris ou vim de Paris? Vim de Paris. Vim de crase pra quê? Aí está. Pronto. Vim da crase a. Vim de crase pra quê? Olha que legal. É só usar esse trocadilho algumas horas. Não, alguns minutos, né? Basta brincar de roda com os filhinhos, amiguinhos, priminhos durante alguns minutos e a gente não erra mais. Então aqui está. Esse a é uma preposição. Isto mesmo. Agora, será que ele é artigo? Fui à Bahia, vim da Bahia. Bahia admite artigo. Então aqui, crase obrigatória. Fui a Paris, vim de Paris. Paris admite artigo? Não. Então, sem crase. Simples assim, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Isso, então, vai servir para todos os casos da língua portuguesa. Vamos lá. Conheço a Bahia. Com crase ou sem crase? E aí? Muito bem. Vim de Bahia ou vim da Bahia? Vim da. Então, conheço a Bahia sem crase. Mas, Aguinaldo, se você disse que vim da crase a, vim de crase pra quê? Conheço a Bahia, vim da Bahia. Sim, mas a gente não pode esquecer que o ingrediente básico da crase é a preposição. O verbo conhecer pede preposição? Não. Então, este a é apenas artigo. Nunca esqueçam isso. Quando a gente vai falar da crase com artigo, todas essas regrinhas que nós pusermos de agora em diante, todas essas 428 regras que virão, 427, né? Porque nós já vimos uma. Todas essas 427 regras que virão, todas elas vão testar o uso do artigo. Por quê? Porque a preposição a gente já reconhece da regência. Então, na verdade, quando a gente estudou isso lá na 8ª série, alguns professores esqueciam de avisar. Eles só diziam assim, vim da crase a, vim de crase pra quê? Aí você ia usando esta regra para tudo. Mas não, esta regra só pode ser aplicada se houver preposição. Se não houver preposição, a gente nem precisa aplicar a regra. Então, de agora em diante, pensem nisso. A primeira observação, existe preposição? Sim. Então, aplique a regra. Se a regra der certo, haverá crase. Segunda questão, existe preposição? Não. Então, nem adianta aplicar a regra, por quê? Porque não haverá crase mesmo, tá certo? Mesmo que a regra dê certo, aquilo vai ser só artigo. Aí está. Localidades, então. Vamos recapitular. Vim da, crase a. Vim de, crase pra quê? Desde que haja preposição. Mas, vejam isso. Nós temos aqui uma curiosidade. Vocês já ouviram falar em África? Sim. Ásia? Europa? Sim. Espanha? França? Holanda? Inglaterra? Aí está. Vamos separar então os continentes dos países. Aí está. África, Ásia, Europa, Espanha, França,
Holanda e Inglaterra. Essas localidades, elas podem ser usadas com ou sem artigo. Com ou sem artigo? Isto mesmo. Como assim, Aguinaldo? Antigamente, estas localidades não usavam artigo. A gente dizia, Castro Alves escreveu o livro Vozes de África, Juan Carlos de Espanha está no alvo dos comentários hoje. Que mais? Childerico I foi rei de França. E aí por diante. Hoje em dia, a gente usa artigo diante dessas localidades. A África é o continente negro, a Europa é um continente rico, não é isso? Childerico I foi rei da França. Então eu posso usar com ou sem artigo. Como fica então a crase? Ora, vim da França ou vim de França? Tanto faz. Então se houver preposição, a crase se torna facultativa. Vejam isto. Fui à França com crase ou sem crase? Depende de mim que escrevo. Eu posso escrever fui à França ou fui à França, com ou sem crase. Por quê? Muito simples. O verbo ir pede preposição? Pede. Quem vai, vai a algum lugar. França admite artigo? Não. Ou sim. Fica a critério de quem escreve. Aí está. Fui à França com ou sem crase. Ah, então eu poderia dizer que com estas palavras, África, Ásia, Europa, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, eu posso ou não usar crase? Sim, desde que exista preposição. Nunca esqueçamos isso, né? Então o melhor é dizer o seguinte, com estas palavras eu posso ou não usar artigo, não é isso? E aí a crase é consequência deste uso do artigo. Então aí está. África, Ásia, Europa, Espanha, França, Holanda e Inglaterra. Com ou sem artigo. Consequentemente, com ou sem crase. Mas lembrem-se, hein, eu vou colocar este com ou sem crase aqui desde que haja preposição. Acho melhor nem colocar, né? Acho melhor eu tirar isso, senão depois vocês vão dizer, conheço a França. E aí vão colocar crase e vão dizer, o Aguinaldo falou que pode ser com ou sem. Não, desde que haja preposição. Conheço a França. Esse a é só artigo, porque o verbo conhecer não pede preposição. Então, se eu tirar o artigo, fica conheço França. Dá certo? Dá, porque França pode ser usada com ou sem artigo. Tá bem? Porém, nossa, tem porém? Sim. Fui à França de Childerico I, o rei fantasma. O rei fantasma foi Childerico I ou Childerico II? Oh, eu não me lembro agora. Então vamos tirar o rei fantasma. Vamos dizer só, fui à França de Childerico I. Ora. Quando eu digo de Childerico I, o que é que eu estou fazendo? Eu estou particularizando, eu estou determinando França. Isto aqui, então, é um determinante. Ora. Quando eu coloco um determinante, eu tenho obrigatoriamente um artigo. Aí está. Por quê? Porque se eu pus um determinante, é porque a coisa é determinada. Se a coisa é determinada, então aparece um artigo definido. O a é um artigo definido. E o verbo ir pede a preposição a, não pede? Pede. Então aqui, olha, crase obrigatória. Então anotem aí, se houver determinante, a crase será obrigatória. Por quê? Se houver determinante, haverá artigo. Simples deste jeito. Então aqui, olha, com crase. Por quê? Porque o verbo ir pede preposição. E França está determinado. Se França está determinado, então crase obrigatória. Simples assim. Então,
com determinante, vamos escrever isso, com determinante, com artigo, obrigatoriamente, com determinante, com artigo, obrigatoriamente. Simples assim, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Isto serve só para estas expressões aqui, África, Ásia, Europa, França, Holanda, Inglaterra? Não, isto serve para tudo, tá certo? Vejam isto. Vou a Santa Catarina. Com ou sem crase? Sem. O verbo ir pede preposição, não pede? Pede. Quem vai, vai a algum lugar. Vim da Santa Catarina ou vim de Santa Catarina? Vim de, crase para quê? Agora, vou a Santa Catarina das belas praias. Na verdade, vamos trocar. Vou a Santa Catarina das deliciosas cervejas. Está chegando a hora de a gente tomar cerveja em Santa Catarina. Aí está. Quando eu digo das deliciosas cervejas, eu não estou determinando? Sim. Então aqui a crase passa a ser obrigatória. Vou a Santa Catarina das deliciosas cervejas. Muito legal. Vamos lá. Cheguei a Roma. Com crase ou sem crase? Sem. Por quê? Porque Roma não tem determinante. Mas e se eu puser um determinante para Roma? Cheguei a Roma, vamos lá, Roma antiga. Ora, antiga é determinante para Roma, não é? É. Então, crase obrigatória. Aí está. Agora, cuidado, nem tudo é determinante. Quando eu digo cheguei a Roma antiga, este antiga está ligado a Roma, não está? Sim. Mas e se eu disser cheguei a Roma de carro? De carro está ligado a Roma? Não. Então não é determinante. Cheguei a Roma ontem. Ontem está ligado a Roma? Não. Então não é determinante. Cheguei a Roma de avião. De avião. Está ligado a Roma? Não. Eu estou pedindo a imagem. Mas tudo bem, sem problema. De avião está ligado a Roma? Não, não está. Não é isso? Então, sem crase. O que é determinante, então? Determinante é uma palavra que esteja ligada a outra. Para estar... Vamos fazer isso depois. Para estar ligada a... Gente, isso atrapalha a concentração. Para estar... Então, vamos lá. Vamos colocar os determinantes antes que eu me perca. Cheguei a Roma do Papa. Cheguei a Roma, querida. Cheguei a Roma do Coliseu. Cheguei a Roma incendiada. Aí está. Reparem aí que em todas elas agora nós temos determinantes. Todos eles estão ligados a Roma. Se todos eles estão ligados a Roma, então todos eles são determinantes. Se todos eles são determinantes, então aparece o artigo definido diante da palavra Roma. Tá certo? Aí está. Lembrem-se, apareceu determinante, então aparece artigo definido. Agora, e se eu disser isto aqui? Conheço a Roma antiga. Com crase ou sem crase? Sem. Por quê? Porque o verbo conhecer não admite preposição, não exige preposição. Então, este a que está aqui é apenas artigo para a palavra Roma. Tudo bem? Sem problema? Então, aí está. Esta regrinha, ela parece muito simplória. Aí vocês vão dizer, Agnaldo, você acha que na nossa prova da ESAF eles vão colocar lá
Assinale a incorreta. Letra A. Refiro-me à África. Cheguei a Roma. Voltei a Santa Catarina. Eu sei que não, não é isso? E por que estamos falando disso? Porque esta regra, ela traz aí todos os conceitos básicos que vamos precisar em todas as outras regras. Primeiro, só haverá crase se houver preposição. Segundo, só haverá crase se houver preposição e o artigo. E o uso do artigo, ele não é obrigatório diante de todas as palavras. Existem palavras que admitem artigo e palavras que não admitem artigo, não é isso? E também há uma questão temporal, há uma questão cultural. Existem palavras que com o passar do tempo ganham artigo e palavras que com o passar do tempo perdem artigo. Quando eu digo isso, as pessoas acham isso estranho, mas é verdade. A palavra Recife, o nome Recife. Recife é o nome de uma linda cidade, não é? Antigamente, Recife admitia artigo. Há uns 15 anos, mais ou menos, a gente dizia, moro no Recife, fui para o Recife, estive no Recife. Hoje, Recife não recebe mais artigo. Todo mundo fala, vim de Recife, estou em Recife, vou a Recife, não é isto? Viajarei para Recife, sem artigo. Então, o nome Recife perdeu o artigo nesses últimos 15 anos. Eu diria uns 20 anos já que ele não tem mais artigo. E nesse mesmo tempo, o nome Alagoas ganhou artigo. A gente dizia antigamente, moro em Alagoas, vivo em Alagoas, gosto de Alagoas, vou para Alagoas. Hoje a gente coloca artigo, moro nas Alagoas, vim das Alagoas, vou para as Alagoas. Então o que acontece? Algumas localidades, alguns nomes recebem, outros perdem o artigo. Não é isso? Isso é uma questão cultural. Cada tempo com a sua prática linguística, tá certo? E outra coisa, o determinante. Sempre que houver determinante, o artigo definido aparece. É óbvio. Se o nome é determinado, então ele tem um artigo definido diante dele. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Então vamos lá, agora que a gente já viu tudo a respeito aí das localidades, esta regrinha super simplória, mas que ajuda muito, vamos lá, regra número 2. A regra número 2 vai falar das palavras casa, terra e distância. Casa, terra e distância. Quando eu digo casa, terra e distância, as palavras casa e terra funcionam como adjuntos adverbiais de lugar. E distância funciona como adjunto adverbial de distância. Então nós vamos falar destas palavras quando elas funcionam como adjuntos adverbiais, tá certo? Casa e terra como adjunto adverbial de lugar. E distância pode ser um adjunto adverbial de distância ou de modo. Quando eu digo assim, fique longe, quero você à distância, é um adjunto adverbial de distância, mas eu poderia dizer, como é que eu devo proceder seguindo um caminhão? Mantenha distância, fique à distância. Aí é um modo, não é isso? Então não importa se é modo ou se é distância. Casa e terra são sempre lugares. Por que eu estou dizendo isso? Muita gente vê a regrinha e já aplica a regra para tudo. Só que esquece que a palavra casa, a palavra terra e a palavra distância podem ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Isto que nós vamos ver só funciona para o adjunto adverbial, não é isso? Quando eles são adjuntos adverbiais, eles não admitem artigo. Eu ligo para você e pergunto, onde você está? Aí você está na sua casa. Aí você responde, estou em casa. Você não responde, estou na casa. Não é isso? Em casa. Esse em é só preposição. Casa, então, não admite artigo quando é adjunto adverbial. Agora vamos usar como sujeito. A casa é bela. Eu usei artigo. Vamos usar como objeto direto. Comprei a casa. Admite artigo. Vamos usar como objeto indireto. Gostei da casa. Admite artigo.
Ora, ora, ora. Então ela só não admite artigo quando ela funciona como adjunto adverbial. Em outras funções, as palavras casa, terra e distância admitem artigo. Vamos escrever aqui. Vejam isto. A casa é bela, funciona como sujeito. A terra é fértil, funciona como sujeito. A distância é longa, funciona como sujeito. Então, reparem, tem artigo. Vamos usar como objeto direto. Comprei a casa, tem artigo. Arei a terra, tem artigo. Medi a distância, tem artigo. Vamos usar como objeto indireto. Algumas que possam ser usadas como objetos indiretos. Gostei da casa, tem artigo, não é isso? Que mais? Confio na terra. Aí está, tem artigo. Aí vocês vão dizer, confio na terra? Sim, eu sou um agricultor, eu plantei. E nesse país, em se plantando, tudo dá. Então eu confio na terra. Aí está. Estão vendo que todas elas têm artigo? Então aqui como sujeito, como objeto direto, como objeto indireto. Mas estas frases não nos interessam, porque elas sempre vêm com artigo. A nossa curiosidade é para casa, terra e distância como adjuntos adverbiais. Por quê? Porque se elas estiverem sem determinante, elas virão também sem crase. Agora, se elas vierem com determinante, elas virão com crase. Aí está. Sem determinante, sem crase. Com determinante, com crase. Mas nunca esqueçam, isto só acontece se casa, terra e distância foram adjuntos adverbiais. Então vamos usar como adjuntos adverbiais. Cheguei à casa. Aí está. O verbo chegar aí é um verbo intransitivo. Então, este a casa é um adjunto adverbial de lugar. Tem crase ou não? Não, porque casa não está determinada. E se eu disser, cheguei à casa cansado? Com crase ou sem crase? Sem. Por quê? Porque cansado não é determinante para casa. Quem está cansado? Eu, então não é determinante. Vamos trocar cansado por cheguei a casa ontem. Não, ontem não é determinante para casa. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui um determinante para a palavra casa. Cheguei a casa amarela. Ah, agora sim, olha. A casa é amarela. Isso é um determinante. Então, crase obrigatória. Vamos determinar de outras maneiras. Cheguei a casa, querida. Cheguei a casa dos meus pais. Aí está. Cheguei a casa abandonada. Aí está. Cheguei a casa abandonada. Tem coisa a mais aqui. Abandonada. Agora a casa é abandonada. Cheguei a casa de praia. Aí está. Pronto, tudo isso é determinante. Se tudo isso é determinante, então crase obrigatória. Por quê? Porque se eu pus determinante, surge o artigo definido. Esse a que aparece aqui, então, ele é ao mesmo tempo artigo e preposição. O verbo chegar pede a preposição a, não pede? Pede. E casa está determinada, não está? Então ele tem um artigo definido. Mas lembrem-se, o artigo só aparece se houver determinante. Se não houver determinante, esse a será apenas preposição. Apenas preposição. Somente preposição. Tudo bem? Sem problema? Então vamos lá. Isto acontece com casa, terra e distância. Vamos ver então com a palavra terra.
Voltei à terra. Com crase ou sem crase? Sem, porque não está determinada. Mas e se eu disser, voltei à terra cedo? Com crase ou sem crase? Sem, porque cedo não é determinante, Aguinaldo. Tá bom, então vamos lá, sem gracinha. Voltei à terra, vamos determinar terra. Voltei à terra dos sonhos. Meu nome é Fred Krueger. Ah, então são pesadelos. Voltei à terra, Natal. Voltei à terra. Voltei à terra do nunca. Meu nome é Peter Pan. Voltei à terra, querida. Voltei à terra sagrada, terra santa. Voltei à terra prometida, Canaã. Aí está. Reparem então, tudo que está aqui é determinante para a palavra terra. Então, esse a recebe artigo. Opa, esse terra recebe artigo. Por quê? Se eu tenho determinante, então o a vira pronome volta. O a vira artigo e preposição. Quando não há determinante, ele é apenas preposição. Aí está. Simples assim. Fácil deste jeito. Como tudo na língua portuguesa. Agora, e se eu disser isto aqui? Se eu disser isto aqui. Gagarin, emocionado, voltou à Terra, depois de pisar na Lua. E aí, com crase ou sem crase? O que é que vocês dirão? Com crase ou sem crase? Com crase. Mas, Aguinaldo, terra não está determinada. Essa terra de que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com esta terra dos exemplos aqui de cima. São coisas diferentes. Aqui nós temos o planeta. Então, aqui você tem um nome próprio de localidade. Ah, olha só. Se você tem um nome próprio de localidade, então entra na regra número 1. Vim de terra ou vim da terra? Vim da, crase a. Então aqui você tem a preposição exigida pelo verbo voltar, mais o artigo do nome terra. Preposição mais artigo, crase obrigatória. Simples, não? Fácil, como tudo na língua portuguesa. Vamos lá. Vamos ver aqui com a palavra distância. Vejam isto. João era muito tímido, mas muito mesmo. Por isso, João olhava Maria à distância. E aí? Com crase ou sem crase? Aguinaldo, a gente já decorou a regrinha. Se não há determinante, não há crase. Sim. Agora, este a é apenas uma preposição. Ah, olha só. Como é que eu sei que ele é apenas uma preposição? Porque não existe artigo. Se não existe artigo, não haverá crase. Não é lógico? É. Agora a pergunta que vai ficar para o recreio. João olhava Maria à distância. De onde veio esta preposição a?
A palavra João pede preposição? Não. O verbo olhar pede preposição? Não. Quem olha, olha algo. Quem olha, olha alguém. Maria pede preposição? Não. Então, de onde veio esta preposição? E aí? Isto foi uma pergunta, podem responder. De onde veio esta preposição? Vamos combinar o seguinte. Já é hora do recreio, não é? Então vocês vão para o pátio comer o lanchinho integral de vocês, não é? E aí vão conversar com os coleguinhas, com os amiguinhos, para decidir aí de onde veio este A. E depois do recreio a gente fala dele. Até já.